Brasil amanheceu mais triste hoje. Estão mortos todos os integrantes do irreverente grupo Mamonas Assassinas, o maior fenômeno da história recente da música brasileira. O jatinho em que os 5 viajavam despedaçou-se na noite de ontem contra a Serra da Cantareira, em São Paulo. 1, 2, 3, vai! Todo mundo viu, ficou tudo claro, a vila inteira ficou clara. Há um mês, numa entrevista à MTV brasileira, Dinho, o vocalista dos Mamonas, debochou da pane de um avião que levaria o grupo para mais um show. No dia do acidente, em Orlândia, interior de São Paulo, a filha do piloto deixou a família arrepiada. A questão de uma semana atrás, a minha sogra esteve aqui e ela falou: vovó, tá vendo esse avião? Esse avião é do meu papai. Ele vai cair e meu papai vai morrer. Olha, eu posso afirmar com toda a certeza que eu nunca fui tão feliz na minha vida como eu fui com ele. Porque além de ele ser meu namorado, ele era muito mais do que amigo, do que companheiro, do que cúmplice, do que tudo. Porque a gente fazia tudo junto. Mamonas Assassinas era uma banda de rock brasileira que explodiu nas paradas de rádio no final da década de 90. Surgida em Guarulhos, município de São Paulo, a banda inicialmente foi originada da banda Utopia, que era formada apenas por Sérgio Reoli e Bento Rinotto. Mais tarde, os outros 3 integrantes iriam se juntar, mudariam o nome da banda e o destino de todos eles. Os Mamonas Assassinas tiveram uma carreira meteórica, fazendo sucesso em todo o Brasil e com a agenda superlotada. Em meio a tanto sucesso e possíveis premonições por parte dos próprios integrantes, a banda infelizmente teve um destino trágico, com apenas alguns meses de existência, causando uma enorme tristeza a todos os fãs por todo o país. Em março de 1989, Sérgio Reis de Oliveira, que mais tarde adotaria o nome artístico de Sérgio Reoli, ao trabalhar na empresa de máquinas de escrever Olivetti, conheceu Maurício Rinotto, irmão de Alberto Rinotto, que mais tarde adotaria o nome artístico de Bento Rinotto. Ao saber que Sérgio era baterista, Maurício decidiu apresentar o irmão, que tocava guitarra. A partir daí, Sérgio Reoli conheceu Bento Rinotto e decidiram criar uma banda. Sérgio tinha um irmão mais novo, Samuel Reoli, que na época não se interessava muito em música, dando preferência a fazer desenhos, principalmente de aviões. Contudo, ao ver Sérgio e Bento ensaiarem em sua casa, Samuel se interessou pela música e passou a tocar baixo elétrico. Estava formada, assim, a cozinha da banda, com baixo, guitarra e bateria. Os 3 formaram o grupo Utopia, especializado em covers de grupos como Ultraje a Rigor, Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, entre outras. Utopia passou a apresentar-se na periferia da Grande São Paulo. Durante um show realizado em julho de 1990 no Parque Secap, um conjunto habitacional de Guarulhos, o público pediu que o trio tocasse a canção Sweet Child O' Mine, da banda americana Guns N' Roses. Como desconheciam a letra, pediram a um dos espectadores que subisse ao palco para ajudá-los. Foi então que um jovem chamado Alexander Alves, que mais tarde adotaria o nome artístico de Dinho, voluntariou-se para cantar. Mesmo não sabendo a letra, sua postura no palco e se enrolando com o inglês provocaram grandes risadas da plateia. E foi assim que, com sua performance escrachada, Dinho entraria oficialmente para a banda e mudaria completamente o futuro do grupo. Em 1990, por intermédio de Sérgio, o tecladista Márcio Araújo, que mais tarde passou a ser conhecido como o Sexto Mamonas, foi inserido ao grupo. O último integrante a entrar para a Utopia foi Júlio César Barbosa, que mais tarde seria o tecladista oficial e adotaria o nome artístico de Júlio Hazek. Júlio era amigo de Dinho e foi incorporado para auxiliá-lo nas canções cover em inglês, além de atuar como percussionista e realizar concertos de fios e cabos dos equipamentos da banda, quando necessário. Com esta formação, a banda continuou tocando em locais de pouca expressão de São Paulo e região. Em uma das suas entrevistas, o baterista Sérgio Reoli revelou que os melhores shows para a banda eram os beneficentes porque não gastavam nem ganhavam dinheiro.
Sérgio, também em entrevista, conta que eles foram fazer um show no interior e chegaram a dormir no próprio palco, já que o dinheiro mal deu para pagar a Kombi, e, ainda por cima, na volta, Dinho, ao tentar impressionar uma menina dirigindo o veículo alugado, quebrou a caixa de marchas. Em 1992, a banda conheceu o produtor Rick Bonadio e em seu estúdio produziram o vinil Utopia, seu primeiro e único disco independente, composto por 6 canções. Utopia é onde começou a minha história, né? Eu produzi o disco do Utopia, que mais tarde viria a ser os Mamonas Assassinas, né? Uau, aí é que eu realmente apareci e também, se não fossem os Mamonas, eu não teria sido nada. Das 1000 cópias produzidas, apenas 100 foram vendidas. Naquela época, Márcio Araújo cursava Engenharia Civil na Universidade de Guarulhos, e a rotina de ensaios e viagens tornou-se um obstáculo para seus estudos e projetos profissionais. Por conta disso, ele passou a diminuir seu ritmo na banda, não indo nos ensaios aos finais de semana, quando havia aulas na faculdade e nas viagens que fossem em dias úteis. Pelo mesmo motivo, não chegou a gravar nenhuma das faixas do disco vinil Utopia, embora apareça na fotografia da capa. Com a saída do estudante da banda, Júlio Hazek passou a ser o tecladista e backing vocal. Com isso, a banda teria seus 5 integrantes oficiais, formados por Dinho nos vocais, os irmãos Sérgio e Samuel Reoli na bateria e contrabaixo, Bento Rinotto na guitarra e Júlio Hazek no teclado. Aos poucos, os integrantes começaram a perceber que as brincadeiras e canções de paródia que faziam nos ensaios para se divertirem eram mais bem recebidas pelo público do que covers e canções sérias. Aos poucos, foram apresentando nos shows algumas paródias musicais, com receio da aceitação do público. Os ouvintes, porém, aceitavam muito bem as canções escrachadas. Dessa forma, eles passaram a adotar o perfil cômico pelo qual ficariam mais conhecidos. Com seus integrantes oficiais e cheios de energia, a banda Utopia tinha um desejo enorme a realizar. Eles sonhavam em se apresentar no principal ginásio da cidade de Guarulhos, o Ginásio Pascoal Tomeu, conhecido como Tomeuzão. O problema é que os administradores do ginásio requeriam um mínimo de reconhecimento do artista que lá fosse se apresentar. Na época, Dinho e Júlio foram pedir para um dos funcionários do ginásio para fazer uma preliminar para um show de Guilherme Arantes, e ele respondeu com um tom ríspido que o local era um ginásio para grandes bandas, não para bandinha. Aquela situação de nem sequer terem sido ouvidos deixou o vocalista Dinho furioso. Ele chegou a discutir com alguns seguranças e disse que no futuro eles teriam uma chance, seriam famosos e seriam chamados para tocar naquele ginásio a pedido da própria prefeitura. Em abril de 95, a banda enviou a fita demo com as 3 canções, Pelados em Santos, Robocop Gay e Vira Vira, para 3 gravadoras, entre elas Sony Music e EMI. Rafael Ramos, baterista da banda Baba Cósmica e filho do diretor artístico da EMI, João Augusto Soares, gostou tanto da sonoridade da banda que insistiu na contratação. Rafael dava dicas para o pai sobre bandas novas que enviavam suas canções para a gravadora. Em um primeiro momento, João Augusto Soares se negou a assinar com a banda. Mas Rafael insistiu, e conseguiu que em 7 de abril de 1995 seu pai assistisse a um show da banda. Quando João Augusto de Macedo Soares, vice-presidente da gravadora, seu filho Rafael e o produtor independente Arnaldo Sacumani enfim chegaram à boate Lua Nua, que estava quase vazia. Eram 10h30 da noite meio fria de 7 de abril de 1995. A performance da banda agradou, então, após assistir ao show, imediatamente João Augusto assinou o contrato com eles. Rick Bonadio se reuniu com o grupo e sugeriu que uma mudança de perfil, além da composição das canções, deveria ser completa, a começar pelo nome da banda. Alguns nomes peculiares sugeridos pelos próprios jovens integrantes foram Um Rapá da Zé, Tangas Vermelhas, Coraçõezinhos Apertados e Os Cangaceiros do Teu Pai foram algumas das opções que, em tom de risadas, foi rapidamente descartadas. Foi então que o baixista Samuel Reoli sugeriu Mamonas Assassinas do Espaço, que logo seria reduzido para Mamonas Assassinas. Este nome, de duplo sentido, casou-se perfeitamente com o novo perfil da banda. Assim, nasceria a famosa banda de sucesso meteórico Mamonas Assassinas. Além do nome, como a banda passou a adotar uma via mais cômica, os integrantes trocaram seus nomes e seus figurinos, que passou a ser menos rock and roll e mais caricato.
A partir da mudança de perfil, eles passaram a se apresentar vestidos de chapolim colorado, de presidiários, com bonés extravagantes e cabelos pintados, e, é claro, com uma postura mais brincalhona no palco. Porém, antes de gravar o disco, surgiu um problema. A Amy queria pelo menos 10 canções para o CD. A banda mentiu, informando que já tinham 7 canções e que em uma semana poderiam compor as demais, sendo que na verdade eles só tinham as 3 enviadas à gravadora. Em uma semana, eles conseguiram compor 12 canções, totalizando 5 a mais do que o mínimo exigido pela gravadora. Em maio de 1995, a gravadora mandou todos os integrantes para Los Angeles, nos Estados Unidos, para gravar o seu único disco. Los Angeles é muito bom, Los Angeles é bom demais. Vou falar de um tal Los Angeles, Miami, muito bom, Los Angeles é bom demais. Los Angeles é muito bom, Los Angeles é bom demais. Vamos saber que, em primeiro lugar, aqui não é o Brasil. Em segundo lugar, o Brasil não é aqui. E em terceiro lugar, as pessoas que estão no Brasil não estão aqui. Portanto, preste bastante atenção antes de vir para cá, se você não tiver com certeza que você está na sua casa para você poder vir para cá. Cheque bastante suas bagagens, saque 2 cheques. Inicialmente, o álbum seria lançado com 15 canções, porém uma delas não foi lançada. A canção Não Peide Aqui Baby, paródia de uma canção dos Beatles, foi censurada devido à grande quantidade de palavras de baixo calão. Rick Bonadio, apelidado pela banda de Kreuzebeck, ficou responsável por gravar, lançar os músicos e também vender os shows. Após gravar o disco, que foi lançado no dia 23 de junho de 1995, a banda ainda assim passou desapercebida nas lojas. Porém, no dia seguinte, quando a 89 FM a Rádio Rock tocou a canção Vira Vira, o álbum ganhou reconhecimento pela mídia. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou pra casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus que ela foi no meu lugar. Aô, piada! Vira, só terror vem, me passar a mão na bunda e não comi ninguém. Horror, vira, só terror vem, neste raio de suruba. Se me disser a mão na bunda, galera! Foi o disco de estreia que mais vendeu no Brasil. Um grande sucesso. No dia 6 de janeiro de 1996, chegou o dia mais esperado pelos Mamonas Assassinas. Eles foram chamados para tocar no ginásio Tomeuzão, em Guarulhos, que anos antes os havia rejeitado. Este show ficou marcado por conta da banda de abertura desse show terem sido os próprios Mamonas Assassinas, porém vestidos de acordo com a banda Utopia e tocando músicas do antigo grupo, realizando o desejo deles de anos antes, e também pelo momento em que Dinho senta no palco e, em tom de desabafo, manda uma mensagem energética, repleta de energia positiva e críticas àqueles que não acreditaram no seu trabalho. Assumiram o nome Mamonas Assassinas e fazem o maior sucesso. Isso é importante para vocês? É muito importante a gente retornar aqui, porque a gente tem um monte de duplicata para pagar. Então a gente retornou lá na hora certa, a gente tem banco para cobrir, a gente mora aqui em Guarulhos, né? Então tem um monte de coisa que a gente precisa ver. É muito bom aproveitar esse dia. Como uma forma de protesto, eles passaram grande parte do show no Tomeuzão vestidos e atuando como a antiga banda Utopia. Assim, realizando um antigo sonho que tinha antes de ser famosos. Dinho ainda parou o show por um período, para passar uma mensagem aos seus fãs, transmitindo energias positivas, e que nunca ninguém pode desistir dos seus sonhos, pois com força de vontade, todos são capazes de realizar seus desejos. Vocês que querem ouvir os Mamonas, mas é que os caras deram a oportunidade pra gente abrir o show, a gente não pode perder. Então a gente vai sair mais, fazer mais uma música só, a saideira. Aí os caras dos Mamonas, que são os caras legais pra caramba, deixaram a gente tocar primeiro, valeu? Obrigado, Mamonas. Vocês merecem o sucesso que vocês têm, obrigado. Graças a Deus. O Dinho, meu amigo, ele me falou, você tem futuro. Obrigado, Dinho. Valeu, cara.
Os Mamonas já estavam famosos, o grupo continuou fazendo shows por todo o Brasil, acumulando mais fãs com o passar do tempo. Porém, as viagens eram cansativas, a agenda superlotada, forçava o grupo a optar por um transporte mais rápido e que os locomovessem com mais agilidade. Entre muitas viagens, sendo elas de avião ou van, apesar do cansaço, o grupo encarava suas atividades com muito humor e energia. Sobretudo, com eles sempre acompanhava uma tese negativa com relação a aviões. Em tons de brincadeiras, mesclados com momentos sérios, os integrantes sempre estavam fazendo observações sobre o assunto. E alguns desses registros foram gravados em arquivos pessoais. Avião sempre foi motivo de piada entre os Mamonas. Essas imagens, feitas em setembro, mostram o embarque do grupo para um show em Barra Bonita, interior de São Paulo. Era o primeiro voo deles num táxi aéreo. Nós estamos indo buscar o teco-teco que nós alugamos, ele vai cair. Na saída do ônibus a caminho do avião, Dinho ainda pergunta: já ouviu falar em La Bamba? La Bamba foi a música de maior sucesso de Ritchie Valens, um cantor que nem chegou a aproveitar a fama. Morreu aos 17 anos em fevereiro de 59 num acidente de avião. E Dinho não cansava de se referir a ele. Deixa eu apresentar o avião. Esse avião é um avião a jato completo. Ele tem airbag, freio ABS, direção hidráulica, ar-condicionado e tração nas quatro. 2.0i. 4.0i. E é um avião que faz de 0 a 100 indo pro chão em 1 segundo. E aí, brother? Beleza? Joinha. Você não vai derrubar a gente não hoje, não? Pode ficar cegado que não. Dinho nem se importava. Era o mais bem-humorado de todos. E chegou a brincar de piloto. Esse é o voo 305,7 Churilandas. Perfeito, mano. E aqui quem fala é o comandante Guzmão. Oscar Alfalfa. Oscar Alfalfa. Virei alvo deles. Mas me conta uma coisa. Vamos falar desse primeiro e tão bem sucedido e último disco. Não será o último. Porque acabou o humor, a 4 acabou? Vai pegar o monomotor domingo. A gente vai agora tocar no interior, a gente vai de monomotor. Não, eu quero falar sério. O cabeleireiro reforça a tintura do cliente mais famoso. Sempre tímido, calado, mas atencioso com os fãs. Feita para ser uma homenagem, a gravação acabou se transformando no último testemunho. Para variar, começou na brincadeira. Fala sobre o Portugal, né, meus filhos, pra lá. Vamos lá ver como é que é, essas mulheres têm bigode mesmo. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de Júlio. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Mal sabia eles que essas previsões chegariam a se cumprir em um espaço de tempo extremamente curto. A banda Mamonas Assassinas surgiu em 1995, gravou um único álbum de estúdio, cujo nome era o mesmo do grupo, e que arrecadou uma vendagem expressiva de 3 milhões de cópias, a qual os rendeu um disco de diamante. Eles tinham uma turnê europeia agendada, viajariam para Portugal no dia 4 de março de 96. Após uma apresentação em Brasília, show esse que seria a última aparição dos Mamonas em vida, os 5 integrantes alugaram um jatinho particular para voltar a Guarulhos. Brasília, sábado passado. A alegria irreverente dos Mamonas sobe ao palco, pela última vez. O show tem tom de despedida. É o encerramento de 7 meses de sucesso estrondoso. Uma apresentação atrás da outra. Uma maratona para atender aos convites que chovem de todo o país. E a partir daí, comandou essa operação, quantos shows? Foram 175, mais ou menos. Em coisa de 7 meses? É. Um por dia?
Um por dia. A esta altura do sucesso, eles já podem se dar a um luxo. Dispensam os aviões de carreira e voltam para casa de jato executivo. Mas no meio das molecagens barulhentas dos músicos, havia preocupação. Mas o Júlio estava muito estranho. E eu virei e falei, pô, o que você tem? A garganta? Ele falou, a garganta, mas não é só isso, não tô legal. Estas imagens foram gravadas no dia do acidente. Antes de embarcar para Brasília, Júlio retoca a pintura vermelha no cabelo no salão de beleza de um amigo, em Guarulhos. Diante da câmera, operada pelo dono do salão, Júlio revela que ficou assustado com um sonho. Falou, Júlio. Boa viagem. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Eu vou rezar por vocês. Coincidência? Premonição? O fato é que, nos dias anteriores ao acidente, várias pessoas ligadas, de uma forma ou de outra, ao grupo, dizem ter sentido a mesma preocupação. Valéria, a namorada do vocalista Dinho, acordou assustada no meio da noite de sexta para sábado. Tinha um mau pressentimento. Na noite antes dele viajar, a gente estava dormindo. Eu acordei no meio da madrugada, assim, meio choramingando. Falei que estava triste porque ele ia viajar. Daí ele falou, você pega o avião e vai me encontrar lá e depois você volta comigo no avião. Eu falei, não, Dinho, eu vou ficar para arrumar mala. A viúva do comandante Jorge Germano conta outra história impressionante. No dia do acidente, em Orlândia, interior de São Paulo, a filha do piloto deixou a família arrepiada. É questão de uma semana atrás, a minha sogra esteve aqui e ela falou, vovó, tá vendo esse avião? Esse avião é do meu papai. Ele vai cair e meu papai vai morrer. A mãe do vocalista, Dinho, conta que o próprio líder dos Mamonas andava com medo de voar. Ele gostava de andar de avião, mas ultimamente ele estava com medo. Disse isso para a senhora? Ele disse que estava meio medo porque os aviões não eram muito seguros. Mesmo descontando premonições e maus presságios, é só olhar para a agenda dos Mamonas para sentir que eles andavam demais longe do chão. Só na semana passada, eles cruzaram os céus num zigue-zague aéreo que começou quarta-feira em Ipatinga, Minas Gerais. De lá, os Mamonas decolaram para Caxias, no Rio Grande do Sul. Na sexta-feira, pousavam em Piracicaba, interior de São Paulo. E no sábado, já haviam batido asas para Brasília, de onde só voltariam para o acidente que os matou. O senhor já estava, enfim, contra esse ritmo? Eu achava que todo mundo precisa de um espaço, mas não há necessidade de muita esganação, porque tá aí, não vai nem um cruzeiro na carteira. A revolta do pai do vocalista Dinho é compreensível, mas o ritmo imposto pelo sucesso meteórico dos Mamonas exigia que a banda se deslocasse literalmente a jato pelo país. Mas para os Mamonas, os aviões pareciam ser algo mais do que um simples meio de transporte. Os rapazes, criados aqui em torno do Aeroporto Internacional de São Paulo, tinham uma relação de paixão e medo com as máquinas de voar. Entre a madrugada do dia 2 para o dia 3 de março de 1996, em um momento de enorme infelicidade, a aeronave se chocou contra a Serra da Cantareira, em São Paulo. O acidente matou instantaneamente todos os membros da banda, o segurança Sérgio Saturnino, o técnico de apoio Isaac Souto, o piloto Jorge Luiz Martini e o copiloto Alberto Taqueda. Mortos na madrugada de um domingo, o acidente teve repercussão nacional e comoveu, por dias, os cidadãos brasileiros. E você vai ver agora como foram os últimos momentos do voo. O avião Learjet modelo 25D, prefixo PTLSD, saiu de Brasília às 9h35 da noite de ontem. O destino era o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo. Às 11h20, pouco antes de tocar o solo, o piloto fez o último contato com a torre de controle. Avisou que ia arremeter, mas não explicou por quê. Na linguagem da aviação, arremeter é um procedimento normal e significa voltar a subir. Informações extraoficiais de fontes do aeroporto dizem que o avião estava muito alto e com muita velocidade quando ia pousar. Por isso, o piloto arremeteu para tentar o pouso novamente. A partir deste momento, não foi mais visto pelo radar da torre de controle. O piloto optou por um procedimento visual. Pelo padrão de operação no aeroporto de Guarulhos, ele teria que subir fazendo uma curva para a direita. Em vez disso, fez a curva para a esquerda e chocou-se com a Serra da Cantareira. Estava a mais de 300 km por hora, a uma altura em torno de 1.200 metros quando bateu. Pela manhã do mesmo domingo, profissionais da polícia, do Corpo de Bombeiros e diversas empresas jornalísticas já acompanhavam a situação de perto no local do acidente.
O cenário era extremamente triste, com muitos pedaços da aeronave espalhada pela mata, roupas e outros pertences dos integrantes foram recolhidos no local e um forte cheiro de combustível exalavam a região. Todos os corpos estavam praticamente irreconhecíveis, todos que estavam no jatinho tiveram partes de seus corpos dilacerados na queda. Um a um as vítimas foram resgatadas. O último a ser resgatado foi o vocalista Dinho, que teve seu corpo reconhecido por seu tio Marcos César Carbone, pela única parte de seu rosto que permaneceu ligada ao tronco, um pedaço do maxilar. Além de 80% da cabeça, o vocalista perdeu um braço e uma perna. Mas o que causou o acidente? Durante o trajeto até São Paulo, o piloto perdeu contato com a torre de comando, um órgão que presta serviços para guiar os comandantes entre as etapas de decolagem e pouso. Desta forma, quando a aeronave se aproxima de um local e os pilotos enfrentam problemas para pousar, como dificuldade para enxergar, a torre de comando os auxilia para resolver a situação. Após perder o controle com a torre de comando, o piloto decidiu tomar as próprias decisões sobre como realizaria o pouso do jato. Durante a tentativa de pousar a aeronave, o piloto perdeu o controle e o jato se chocou contra a Serra da Cantareira, matando todos os que estavam a bordo. Além da perda de contato com a torre de comando, outros fatores colaboraram para diminuir a eficiência do piloto ao comandar o avião. A empresa a qual ele estava associado forneceu o comando da aeronave enquanto ele ainda não estava legalmente apto para exercer tal função. Porque era necessário um mínimo de 500 horas de voo com o modelo do jatinho e ele tinha apenas 170 horas. Também é necessário informar que o comandante estava com uma sobrecarga de trabalho, o qual já contava com 14 horas seguidas de voo. Soma-se a estes detalhes o fato de que o avião detinha uma velocidade inapropriada durante o momento na tentativa de pouso, sofreu uma arremetida incorreta ocasionada por condições visuais e até a ausência de sistemas de detecção de proximidade com o solo. Todas estas condições influenciaram diretamente na tragédia que levou à morte de todos que estavam a bordo. Em algumas oportunidades, o vocalista Dinho chegou a assumir o lugar do copiloto durante as viagens do grupo, chegando a levantar a hipótese que Dinho estava ao lado do piloto na cabine do avião durante o acidente, no lugar do copiloto Alberto Takeda. O enterro no dia 4 de março de 1996, no cemitério Parque das Primaveras, em Guarulhos, São Paulo, fora acompanhado por mais de 65 mil fãs. Em algumas escolas, até mesmo não houve aula por motivo de luto. O enterro também foi transmitido em TV aberta, com canais interrompendo sua programação normal. A cerimônia foi repleta de muita tristeza, com presenças de familiares, amigos e centenas de fãs que prestaram seus sentimentos aos artistas e produziram uma série de homenagens. Muitos ainda se dirigiram para o local do acidente, que continha inúmeras peças da aeronave, em busca de encontrar algum objeto que pertencesse aos integrantes. Poucos meses após o acidente trágico, a partir daí, foram lançados inúmeros materiais da banda, como álbuns contendo faixas não gravadas ainda com a banda Utopia, algumas músicas contidas ainda no Caderno dos Músicos, assim como muitos outros materiais como documentários, musicais, minissérie e até um filme resumindo a história da banda. Os Mamonas Assassinas tiveram seu desejo realizado, conseguindo um sucesso meteórico, espalhando alegria e mensagens de superação em todos os shows e programas que participavam. Foram interrompidos em um acidente fatal que chocou todo o país na época e que deixam saudades a todos os familiares, amigos e fãs até os dias de hoje. Eles viveram, realizaram um sonho e morreram dentro do sonho. Eles alegraram a todos aqui, agora foram alegrar lá em cima. Queria que eles estivessem aqui para ver o quanto eles são queridos. Afinal de contas, eles eram tão humildes que não se deram conta de como eles eram famosos e como as pessoas o amavam. Eu acho que eles estão mais que felizes onde eles estão, vendo toda essa homenagem do povo. Muito obrigado, Brasil. Obrigado por assistir. Se esse vídeo foi relevante para você, te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei, para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Até lá!